E é isso que a gente vai falar um pouquinho, esse desafio de falar um pouquinho sobre esse tema. 2020 foi um ano interessante, né? Interessante. E esse ano interessante, às vezes a gente quase que falseou um pouco nas esperanças, né? E aí a gente vem... Eu tive esse desafio e oportunidade de fazer esse último domingo do ano. Eu não podia falar diferente que não fosse de esperança. Eu sei, eu que sou muito racional, muito, né, que é meramente ilustrativa essa questão da virada de ano, né? Isso aí é só matematicamente falando e astronomicamente falando, isso não faz sentido nenhum, né? Porque a gente completa 365 dias, que é a rotação do planeta Terra em torno do Sol, 365 dias, 6 horas e 48 minutos, todos os dias. Sim ou não? Porque amanhã também nós vamos completar essa mesma volta em torno do Sol. E aí a gente ainda tenta fazer uma coisa muito doida, que é esse calendário solar com o calendário lunar, e daí dá uma coisa muito doida nisso daí, na minha cabeça eu quase piro com esse negócio, né? A gente tenta enquadrar um calendário solar com o lunar junto, e daí fica tudo muito louco, né? Mas, aliás, até uma referência muito interessante, né? Porque há pouco tempo atrás... os Estados Unidos, né, e a própria Inglaterra, que era uma colônia, eu estou falando de 1752, dia 2 de novembro de 1752. A gente comemorava a virada do ano aqui dia 1º de abril. 1º de abril, por isso o dia da mentira, né? Então, quando a gente... porque quando o Papa Gregório XIII, fez a mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, se adotou esse critério meramente referencial de mudar o ano no dia 1º de janeiro, mas até então a gente comemorava dia 1º de abril, o primeiro dia do ano. E aí, então isso é uma mera referência, isso porque supostamente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que também é uma grande falácia, né? Porque Jesus não pode ter nascido no dia 25 de dezembro. Se a contagem do ano é antes dele e depois dele, ele só pode ter nascido no dia 0. Ele não pode ter nascido no dia 25 de dezembro do ano que ele nasceu. Não faz sentido. Então, matematicamente, eu fico meio doido com essas coisas, né? Eu que sou o cara da sequência Fibonacci, né? Então, fico, né? Meu cérebro dá um crash quando eu vejo essas coisas. Aí, o Império Britânico só adota em 1752 o calendário gregoriano e passa a valer então todas as colônias. O dia 1º de abril passa a ser o dia da mentira, porque os americanos continuavam comemorando a virada do ano no dia 1º de abril. Então essa mera referência histórica, para nós, para os matemáticos e para os astrônomos, não significa nada, porque a Terra completa um ciclo a cada momento, a cada dia. No entanto, isto tem um significado psicológico. E esse que não pode ser menosprezado. Então, se matematicamente a gente não faz diferença, psicologicamente nos faz. Quando nós decidimos que vamos encerrar um ciclo no dia 31 de dezembro de cada ano e começar um outro no dia 1º de janeiro, quase que como uma mágica, o nosso cérebro ele restarta e fala assim: agora eu estou pronto para novos desafios. Eu fui isso aqui no ano anterior. Dia 31 de dezembro que a gente entra naquela psique, né, que a gente começa a fazer aquele brainstorm, ou lá como nós chamamos lá no Paraná, o toró de parpite, né? E a gente começa a fazer aquele toró em nós mesmos e falar assim: puxa, o que eu fiz assim, o que eu não fiz, quantos quilos eu prometi emagrecer e não emagreci, né? E aí essa virada psicológica, ela é extremamente importante enquanto ser humano, porque a gente passa num dia que não faz sentido nenhum matematicamente, mas no dia que a gente olha e fala assim: amanhã começa um novo ciclo, e nesse novo ciclo eu serei isso, essa vai ser minha meta, isso vai ser meu desafio, essa é a minha esperança. Então, isso é fantástico. Então, aquilo, você vê como... Por isso que o Espiritismo não é só ciência. Porque se ele fosse só ciência, dia 1º de janeiro ia ser só 1º de janeiro. Mas ele é muito mais do que isso.
Ele precisa da ciência como âncora, mas ele está sustentado também na filosofia, na religião, no acreditar, em tudo isso que é importante para a nossa psique. Especialmente num ano muito doido de pandemia, não foi? Foi muito legal, né? É muito legal. Essa oportunidade, daí vem um vírus 2.1, não é mesmo? Não é? Não é agora que descobriram lá? E a gente fica chocado com tudo isso. E eu não estou menosprezando em hipótese alguma a dor dos nossos companheiros que estão passando pelas dificuldades nos hospitais, por ter um companheiro, um irmão, um parente, um próximo que veio a falecer diante disso. Mas mesmo com todo esse cenário, o que nós não podemos perder é a esperança. Aliás, a esperança ela surge de um mito muito interessante. Eu gosto dos mitos, estudar a mitologia grega, porque às vezes a gente olha superficialmente tudo isso, né? E a gente não pode olhar com esses olhos meramente superficiais, que existe toda uma doutrina secreta por trás disso tudo, que aliás, quem quiser, fica o merchandise da nossa aula de quarta-feira. Eu e o Silvio Santos, né? A gente fica fazendo merchandise da nossa aula de quarta-feira. Quem quiser estudar um pouco mais, Leon Denis, e vai visualizar essa doutrina secreta por trás de toda essa brincadeira. Mas, essa questão surge lá. A maioria das pessoas já ouviram falar no mito da caixa de Pandora, né? É um mito, né? Isso acontece lá, isso foi escrito. É muito difícil saber exatamente como que ele era escrito, porque era passado verbal. Então a gente pega os artigos de como ele foi escrito. Eu trouxe a passagem de Hesíodo, que é do século VIII a.C. Então, os trabalhos e os dias. Então conta a mitologia grega que existiam dois titãs, o Prometeu e o Epiteu. Eles eram irmãos e eles eram defensores de Zeus. Houve uma guerra no Olimpo, uma coisa muito doida, e aí os titãs se revoltaram, e aí alguns titãs ficaram do lado de Zeus, outros ficaram do lado dos opositores. Zeus vence a guerra, né? E em troca disso, Zeus dá de presente a esses dois titãs a criação do universo. Qualquer semelhança com a Bíblia judaica não é mera coincidência, tá? Então, e aí o que acontece? Ele dá, então, para esses dois o poder de criar. Epiteu, ele cria os animais. E Prometeu cria os homens. Né? Os homens mesmo, não as mulheres, os homens. Aliás, engraçado, né? Os homens foram criados antes também na mitologia grega, né? Muito interessante isso, né? Porque toda essa história está atrás de uma doutrina secreta que a gente pode desvendar. Mas eu não vou entrar em toda a mitologia, porque senão ficaria só sobre essa questão da mitologia. Mas enfim, e o quanto isso influencia na nossa vida se a gente levar isso a sério e buscar esse conhecimento por trás da história. Por trás dessa historinha que parece que não faz sentido. Mas enfim, Epiteu então dá para cada um dos animais um meio de se proteger. E aí quando Prometeu vai lá olhar que ele criou o homem e ele vai dar, não tinha mais como se proteger. E aí ele fala assim, chega para Zeus e fala assim, bom, já que o homem é o ser mais frágil do planeta, posso dar o fogo para ele? Aí Zeus fala, não, fogo não, que o fogo é dos deuses. Isso tem tudo a ver com conhecimento, toda a ideia do conhecimento, que o fogo, a luz, ela representa o conhecimento. E aí Zeus fala assim, não, fogo é só para os deuses. E Prometeu então vai lá, rouba o fogo do Olimpo e dá para os homens para que ele pudesse se proteger. Conhecimento, não pense materialmente, né? E aí ele dá isso aqui. Zeus fica doido com Prometeu e ele vai lá e fala assim, agora você roubou o fogo do Olimpo e eu vou te punir. Ele prende Prometeu numa montanha e todos os dias uma águia come-lhe os fígado. Esse é o preço da inteligência. E que o fígado regenera durante a noite e no dia seguinte ou seja, todos os que vieram trazer a luz para nós pagaram um preço dessa luz, né? E esse é o preço que Prometeu pagou. Mas Zeus, não contente com isso, resolve também punir os homens. E ele então, por ter aceitado o fogo do Olimpo, e aí ele então manda criar a primeira mulher. Essa não é a punição. Ok? Esta não é a punição. A primeira mulher a criada foi Pandora. E Pandora, então, ela era
linda. Vocês vão ver como não é a punição. Ela era linda, mas ela não era só linda. Ela recebe, e aí que veja como as mulheres recebem diversas habilidades das características dos deuses. Além de ser linda, ela era inteligente, ela era boa, ela era pura, ela era mãe. Ela era a mulher. Qualquer semelhança com a história também do Adão e Eva não é mera coincidência, tá? Mas como punição, Zeus falou assim, não era essa, ela também era curiosa, né? Então, como punição, aliás, também não é uma característica também tão ruim. Então, mas ela pode ser. E ele dá uma caixa, que é a caixa de Pandora. Mas essa caixa, que é a verdadeira punição aos homens, ele dá a Epiteu, porque prometeu, como presente de casamento de Epiteu com Pandora. Ok? Com a seguinte observação: esta caixa não pode ser aberta. Ok? Então, essa é a punição. Como ele então, tem toda aqui. Aí, Epiteu, que era um titã, ele não era um homem, ele estava lá, mantinha pessoas cuidando para que ninguém abrisse. Mas um dia, Pandora, que era muito sedutora, que recebeu várias características, ela falou assim: deixa esses guardas para lá, vamos abrir essa caixa, vamos comer a maçã. Vocês viram o mito? É o mesmo. Por isso que a gente tem que compreender a história por trás da história, dessa historinha. E aí ele fala assim, vamos. E aí a hora que ela abre aquela caixa, lá saem todos os males do mundo. A guerra, o terror, a fome, a inveja, todos os males. E aí Pandora se assusta com aquilo, fecha a caixa. Mas ao fechar a caixa, resta uma única coisa lá dentro da caixa. E esta única coisa que resta dentro da caixa é a esperança. Então Zeus coloca todos os males do mundo dentro da caixa de Pandora, que é aberta, e o único bem é a esperança. Eu não estou alheio à interpretação de Nietzsche sobre o mito, e eu não vou trabalhar a interpretação de Nietzsche com vocês, mas o porquê que Deus coloca a esperança. Já se perguntaram? Vamos olhar o mito por trás do mito, por trás. A melhor interpretação que eu acho sobre o mito da caixa de Pandora é que, mesmo diante de todas as dificuldades, terá sempre a esperança guardada dentro do homem, dentro do ser humano. Então, daí que surge aquela frase, né? A esperança é a última que morre. É como se fosse uma assinatura de Deus para cada um de nós. E Deus então coloca a esperança dentro, claro que está se falando de Zeus, mas vamos trazer para a nossa realidade agora. Deus coloca a esperança dentro de cada um de nós para que nós possamos, dentro das maiores dificuldades do mundo, que foram abertas através da caixa de Pandora, termos aquela luz de Deus dentro de nós para continuarmos lutando. Aliás, muito interessante que essa interpretação foi dada também por Paulo de Tarso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, que é talvez o capítulo 13 da carta aos Coríntios, talvez seja a parte mais bela de toda a carta, talvez seja uma das grandes poesias bíblicas, que é, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor. E lá no capítulo 13 ele diz assim, de todas as virtudes, 3 serão as grandes virtudes. A fé, a esperança e o amor. E dentro dessas virtudes, se a gente pegar a teologia dessas virtudes, que vem através do mito da caixa de Pandora, a gente tem 2 tipos de virtudes. As virtudes que são as infusas, as nossas, né? Ou também conhecida pelos católicos como as virtudes teologais, tá? É assim que se debate dentro da teologia. As virtudes teologais. E temos as virtudes externas, que a gente adquire. As virtudes teologais, elas são a fé, a esperança e a caridade. As virtudes teologais, elas são consideradas virtudes teologais ou virtudes interiores, porque elas foram colocadas por Deus em cada um de nós.
Esse é o grande debate que nós temos através do mito da caixa de Pandora e que vem se discutindo sobre isso, a questão da esperança. É claro que eu não vou trabalhar as 3 virtudes aqui, porque a gente vai trabalhar só a questão da esperança, mas uma das 3 virtudes fundamentais para que a gente possa se dizer cristão é ter a esperança. Isso que foi o que Paulo de Tarso retira lá nessa maravilhosa carta aos Coríntios, em que ele conta nessa poesia, no final dessa poesia, que ele conta que de tudo que tem do cristianismo, 3 coisas me sobram: a fé, a esperança e o amor. E dessas 3, aí ele faz a observação, porque só Paulo para fazer essa observação mesmo, né? E dessas 3, o amor é mais importante. Mas eu não vou trabalhar o amor com vocês, vamos trabalhar a esperança, né? Porque também falar sobre o amor aqui seria 1 ano e meio para começar, né? A falar um pouquinho sobre o amor. Então vamos falar sobre esperança, né? Esperança, muitas pessoas têm uma interpretação equivocada da esperança. As pessoas acham que esperança vem do verbo esperar, do grego esperare, e não é. Não é. Esperança vem do grego esperançare. É esperançar. E é completamente diferente. E quando a gente pega, aliás, quem fala muito sobre esse assunto, quem quiser achar, é o filósofo Mário Sérgio Cortella, tem toda uma explicação sobre a diferença de esperança do verbo esperar, de esperança do verbo esperançar. Esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. É assim que a gente às vezes se comporta. Eu espero que os dias melhores virão. Eu espero que essa pandemia acabe. É sempre algo exterior. É sempre algo de fora para dentro. É algo esotérico e não exotérico, né? Então a gente fica esperando dentro dessa situação. Eu espero que o mundo seja melhor. E você faz o que com isso? Eu fico esperando. Quem espera é ponto de ônibus, que a gente sabe que o ônibus vai passar e a gente fica lá esperando. E às vezes ele não passa, não é? Agora, esperança do verbo esperançar é buscar, é não desistir, é ir atrás. É por isso que quando se fala lá na carta aos Coríntios que a gente tem que ter esperança, é por isso que dentro do Evangelho de Jesus, quando diz que a gente tem que ter esperança, não é para esperar. Não é para esperar. Vou esperar que o mundo de regeneração chegue. Fique esperando que você vai ter a oportunidade de mais uma vez, talvez, ir para um mundo em primitivo para provas e expiação. Fazer a migração, ajudar os nossos irmãos que estão mudando. É isso que vai acontecer se a gente ficar esperando. Agora, se a gente ficar esperando do verbo esperançar, aí sim nós vamos fazer um mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração é o que nós vamos buscar. É ir atrás, é correr atrás desse desafio. Esse é o grande ponto. E é por isso que diz, quando a gente não tem mais nada, quando a gente não tem mais nada a perder, a única coisa que a gente não pode perder é a esperança. É aquela força interna que nos faz lutar. Quando a gente olha, a pandemia, eu estava vendo todo mundo desesperado com isso ou com aquilo, parari, parará, o que nós vamos fazer? E eu não estou menosprezando a pandemia, nós temos que ficar atentos, porque às vezes a gente pode ser uma pessoa que vai ter a doença e não vai passar para ninguém, não vai sentir nada, mas vai passar para alguém, e seremos responsáveis pela morte de alguém. Então é óbvio que nós temos que ter precaução, eu não estou menosprezando esse detalhe importante. Mas o que nós não podemos perder é a esperança. O que nós estamos fazendo por isso? O que nós estamos fazendo com o nosso irmão que está sofrendo? O que nós estamos colocando em prática? Então essa é a esperança. Eu trouxe uma frase do Nobel da Paz de 1952, do Albert Schweitzer. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Repito, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. O que nós estamos deixando morrer dentro da gente? E o que não pode morrer? O que não pode morrer dentro de cada um de nós é a esperança. Mas a esperança do verbo esperançar.
Esperança é investir 100% quando tiver 1%, 100% de força, enquanto nós tivermos 1% de chance. Isso é esperança. Então, se a gente tem 1% de chance, a gente invista 100% da nossa energia e da nossa força. Esperança não é fingir que os problemas não existem, mas é não dar-lhes a dimensão que eles não existem, que eles não possuem. Isso é. Qual é a dimensão que eu estou dando para os nossos problemas? Qual é a dimensão que eu estou dando para a pandemia? E eu não vou fingir que ela não existe. A gente não vai ser hipócrita, porque existem pessoas morrendo, existem pessoas passando mal, existem pessoas nos hospitais. A gente não pode fingir que elas não existem. Mas qual é a dimensão que nós estamos dando para esses problemas da nossa vida e para os outros, e para as pessoas que a gente ama? Então, essa é uma questão da esperança. Esperança é uma postura ativa em relação àquilo que, inclusive, pode nos perturbar. Então, se aquele problema pode nos perturbar, qual é o fundamento ativo? O que eu estou colocando para isso? Esperança é não se acovardar diante das dificuldades. Essa é a esperança. Não é que a gente não vai ter medo. Quem não tem medo? Quem não... Esse é o legal da pandemia, a oportunidade que nós temos, que não teve ninguém que passou ileso a ela. 7 bilhões de pessoas e todo mundo sofreu. Legal ou não? E tá ainda. Não é legal isso? Ou não? Claro que é legal! É legal porque a gente aprende que o sofrimento ele é um aprendizado dentro do Espiritismo. Ele tem uma razão de existir. Ninguém sofre à toa, não está sendo de graça. Lembra? A lei moral é a mesma da lei física. É a mesma lei, a lei de Deus. Qual que é o exemplo que eu sempre dou? Quem já foi na churrascaria? Quando a gente vai na churrascaria, come um monte, não é mesmo? Você tenta violar uma lei física. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Você tenta botar um boi inteiro dentro de você. Não cabe. Não cabe. Aí o que você sai da churrascaria o quê? Nossa, eu nunca mais vou comer desse jeito. Meu Deus, não sei o quê. Não é isso? Você fez uma violação a uma lei física e isso tem uma consequência. A dor ela só serve para nos colocar de volta no prumo. E a moral é a mesma coisa, não tem diferença, porque é a mesma lei. A lei moral e a lei física, elas são a mesma lei. Ela é a mesma lei. Não são. Ela é a mesma lei. Então, a gente tem que... Então, se a gente está sofrendo, se a gente está passando, que legal! Não é que a gente também tem que ser, como a Helena me cobra às vezes, né, que é a minha psicóloga, ela fala assim, você não é também ser Alice, né, viver no País das Maravilhas, ser Apoliana, tudo é perfeito, né? Puxa, meu pai morreu, que maravilha, ainda tenho 2 tios. É muito doido, né? Mas você tem que ser um pouco poliana. Você tem que ser um pouco poliana para você poder, né, encarar essas dificuldades. E é isso que é o detalhe. O que você consegue enxergar de bom? Isso é a esperança. Isso é esperança. Esperança é confiar em Deus, nos seus desígnios. E que a gente está sob o comando de Deus e Ele está no comando e isso aqui vai para um futuro, para um mundo melhor. Isso é esperança. A esperança que Deus coloca no mito lá, que Zeus coloca na caixa de Pandora e que depois Paulo de Tarso coloca na sua carta aos Coríntios, é aquela chama divina dentro de cada um de nós com a certeza de que Ele está no comando e fica susto que vai dar certo. Essa é a esperança em que o Espiritismo nos traz. E é por isso que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da esperança. Tudo só fala de esperança. Tudo só fala de você fica tranquilo que o bagaça está no controle. Isso aqui não é um carro desgovernado. E Deus coloca o melhor de todos para governar, que é Jesus. Governador do orbe, como diz Emmanuel, em A Caminho da Luz. E ele fala, fica tranquilo, isso aqui ele está dirigindo o negócio, está susse. Você acha que é a primeira pandemia dele? Não, fica tranquilo, não é. E ele tem 4,5 bilhões de anos a mais que a gente, porque segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra estava formando, ele já era um espírito crístico. Então fica tranquilo, porque ele tem um pouco mais de experiência que a gente. Só um pouco, né? Então, esse é o detalhe. Então a gente tem que ficar tranquilo. Ah, mas tem a pandemia. Ai, meu Deus, será que Jesus foi tirar férias e esqueceu?
Pô, Jesus é muito folgado mesmo, né? A cada 100 anos ele tira férias, porque veio 19, a pandemia da gripe espanhola, depois veio, que era a influenza, né? Aí agora veio aqui a pandemia. Ai, se Jesus é muito folgado, mas também 100 anos, né? Ele pode tirar férias a cada 100 anos, né? Vocês acham isso? Vocês acham mesmo que ele tá dizendo... Ai, de repente ele esqueceu. Será que Jesus... Ai, se perdeu. Gente, pelo amor de Deus. Essa é a esperança. Essa é a esperança. Essa é a fé. É por isso que a fé, a esperança e o amor. É por isso que Paulo fala isso. Os dois são corolários. A fé e a esperança, elas caminham juntas em direção do amor. Esse é o detalhe. Então é isso que a gente tem que ter. Então não pode achar que o negócio está desgringolado, porque não está. Essa é a esperança que a gente tem. O evangelho é a fonte viva da esperança. O espiritismo é a materialização dessa esperança para nos mostrar assim, olha aqui o que acontece, fica tranquilo que o negócio vai dar certo. Esse o detalhe. Aliás, todo o evangelho é uma lição de esperança. Desde o nascimento de Jesus, Jesus optou em nascer aonde? Ele podia ter nascido num palácio, ele não é o governador do orbe, ele podia ter escolhido onde ele quisesse. Pode ou não pode? Ele era o governador, ele vai fazer o... Se a gente aprende nos livros espíritas que existem pessoas, quando a gente evolui um pouquinho, a gente pode até ajudar no nosso planejamento reencarnatório, Jesus pode fazer o quê? Tudo. Tudo que ele quisesse. Mas ele fez nascer numa manjedoura. E o que isso quer nos dizer? O que isso nos mostra? Que não importa o lugar que a gente está, o que importa é quem a gente é no lugar que a gente está. Essa é a diferença. Então, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não sei o quê. Claro, eu também queria essa prova. Era a prova que eu gostaria, que eu tinha pedido lá na minha reencarnação. Eu queria ser bonito, rico, inteligente e cabeludo. Vai ser que ser na próxima, né? Nessa ainda não tem essa aqui. Então veja, não importa onde que você está, não importa de onde você veio, porque o reino de Deus ele não é pautado nos seus bens materiais. Você pode nascer na manjedoura, no lugar mais pobre que pode acontecer, e você pode florescer naquele lugar. Não é espetacular? Essa é a lição da manjedoura. Essa é a lição para nos mostrar. Porque se acreditava naquele tempo que só quem tinha condições, só quem era de uma determinada casta é que ia receber o reino de Deus. E Jesus veio quebrar essa ruptura. Nós falávamos ainda hoje pela manhã o quão revolucionário ele é. Vá ser revolucionário. No céu, né? Passei um troço desse, ele falou assim, eu vou revolucionar a bagaça, que eu vou ser o governador do orbe e vou nascer numa manjedoura. Para mostrar para cada um de nós que não importa onde que a gente esteja, não importa o lugar que a gente está, que a gente pode seguir o evangelho, a gente pode ser melhor, a gente pode ser bom. E Jesus continua, ele não para por aí. Ele não para por aí. Jesus vai lá e ele opta em ser carpinteiro. Como o pai. Ele opta em ser carpinteiro. Isso não é um demérito em ser carpinteiro, mas é só para que a gente possa entender uma coisa importante. Isso está lá no livro A Boa Nova. Vou tomar o tempo de vocês para a gente ler esse trecho, porque ele é muito importante. Psicografia de Chico Xavier, livro de Humberto de Campos, chama o capítulo 2, Jesus e o Precursor. Então estava assim, Maria viu que Jesus já era um cara meio especial, né? Filho dela falou, esse cara assim, ele já tinha ido para Jerusalém, falado com os senhores do templo, ele falou assim, cara, esse moleque vai dar bem, né? Só que se ele continuar carpinteiro, o bagulho vai engrossar, porque vai ser difícil o cara carpinteiro ter oportunidade. Quem sabe se eu chegar lá no templo, conversar com a galera, ver se consigo uma boquinha para ele lá e tal, não sei o quê. Tô fazendo em termos atuais, né? Então, e isso era normal, qualquer mãe quer isso pro filho, né? Qualquer mãe deseja o melhor pro seu filho, né? Então ela vai para Eleazar, conversa com Eleazar, fala, e aí, consegue aí, o menino é bom, você viu que ele discute aí, ele tem um conhecimento religioso bacana e tal, isso porque ele é um moleque, devia ter lá 7, 8 anos, né? Quando isso acontece, mais ou menos. E aí, ele falou, dá uma oportunidade para ele. E aí, Jesus, conta-nos Humberto de Campos, abre aspas. Mãe, que queres de mim?
Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com sua pergunta, Maria agora, né? Respondi-lhe hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Ai, que gracinha, não é? Essa é a mãe. Reconheço que necessita de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele, Jesus: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei. Desse modo, a escolha é melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Não, eu não quero trabalhar no templo, eu vou trabalhar com meu pai. Pai, com humildade, eu posso trabalhar com você? Desde então, como se nos quisesse ensinar, Humberto de Campos agora, que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. E o que Jesus quis nos mostrar também, mais uma vez, com essa lição? Porque ele era assim, vocês são os discípulos do carpinteiro, né? Como se fosse um demérito, foi assim que os opositores chamavam Jesus e os seus discípulos, né? Vocês são os discípulos do carpinteiro, é como se seguíssemos alguma profissão menos nobre por ser um carpinteiro e não um doutor da lei, um cara estudado e tudo mais. Mais uma vez, Jesus nos enche de esperança, é mais uma passagem de esperança, demonstrando que não é o trabalho que fazemos que nos faz, e sim o que nós fazemos do nosso trabalho. Essa é a diferença. O que nós estamos fazendo do nosso trabalho é que vai nos dar um resultado melhor. E não o trabalho, não é a ocupação que você faz. Eu sou advogado, é importante. Aí vem para os Estados Unidos e entrega pizza. É assim que acontece. Então, essas são as coisas que acontecem. E aí você deixa de ser importante porque você está fazendo isso, embora às vezes a gente pense, porque a gente pensa pequeno. Aí depois a gente cresce e a gente vê que mais uma vez Jesus, há 2000 anos, ele já deu essa lição. Não importa qual é a profissão que você exerce, desde que você o faça com dignidade, você pode me seguir. E é isso que ele fala, todo mundo pode me seguir. Jesus, estou falando, né? Todo mundo pode me seguir. Então é mais uma lição de esperança para nos dizer, olha, fica tranquilo. Todo mundo está no mesmo caminho conosco. E aí ele vem com essa brincadeira aqui de esperança, né? Porque se o evangelho é uma lição de esperança, as bem-aventuranças, ela é um resumo do evangelho. Tanto que a gente costuma dizer que Mahatma Gandhi, que não era cristão, falou que se todos os textos religiosos do mundo se perdessem e sobrasse apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Isso aqui é uma lição de esperança. Isso aqui é uma lição de que tudo vai dar certo. Isso aqui é uma lição de futuro e que a gente pode ficar tranquilo, porque ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo onde é que está o reino dos céus e quem que vai estar lá. E ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Se isso aqui não é esperança, o que é esperança? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Você quer possuir a terra? Então seja manso. Agora tem que saber o conceito disso, né? Aí a gente vai ter que aprofundar isso aqui também. Estudar as bem-aventuranças aqui é uns 5 anos aqui sem parar. A gente para só para tomar um café e volta, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha isso aqui. Então assim, se você se sente injustiçado no mundo, mas você quer aquela justiça, você quer aquele bem maior, você vai ser saciado. Fique tranquilo, essa é a esperança.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão essa misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Puxa, o meu sonho era ver a Deus. Está aqui. Seja puro de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uau! Isso aqui é bonito demais, né? Aliás, a Helena está preparando, né? Cada vez. Então, vai ter uma palestra com a Helena das bem-aventuranças e cada uma delas, que isso aqui é de uma profundidade tão grande que eu não posso nem arranhar superficialmente nesse momento. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a bem-aventuranças é uma lição de esperança de que haverá um mundo melhor para aqueles que são justos, para aqueles que são bons, para aqueles que são misericordiosos, para aqueles que são amorosos. Todos eles habitarão a terra e essa terra será o reino dos céus. Não é isso que está dizendo aqui? Ou sou eu que estou viajando demais vendo o que Jesus fala? Acho que não, né? Pelo menos eu acho. Todo o evangelho de Jesus é uma mensagem de esperança de um mundo melhor. Mas não a esperança do verbo esperar. Não adianta ficar sentado. Porque isso é a parte que eu mais gosto do Espiritismo. Tem várias coisas que eu gosto do Espiritismo. Mas uma das coisas que eu mais gosto do Espiritismo é, primeiro, não existe o pecado original. Fica sus. O pecado original, ou a Pandora abrindo a caixa, ou a Eva abrindo a maçã, é um símbolo. Ele não existe isso. Se você sofre, a culpa é sua. Ok? Não é da Eva. Então, a Eva não tem nada a ver com isso, fica sus e tal, não sei o quê. 2. Não existe salvacionismo. Vai chegar aqui o Messias prometido, vai pousar aqui na terra, Jesus vai falar, agora tá todo mundo salvo, vou separar o joio do trigo. Senhores, isso é metafórico. O objetivo de Jesus não é separar o joio do trigo, é pegar o trigo e transformar o joio em trigo. Esse é o objetivo dele. Não é pegar o joio e jogar fora. Então, o objetivo é esse. Só que ninguém vai fazer isso por você. A evolução é um processo individualista. Você não pode evoluir pelos outros. E ninguém vai poder evoluir por você. A gente pode auxiliar os outros. A gente pode ser auxiliado. Mas a evolução ela é um processo individualista. Jesus não chegou à condição de Cristo porque ele foi beneficiado. Não, porque eu sou o filho do homem e tal, o cara me deu uma vaguinha. Não foi assim. Ele conquistou essa posição. E nós conquistaremos também. Essa é a grande esperança. Quando Jesus fala assim, vocês vão poder fazer isso que eu faço e muito mais. Ele está dizendo que a gente vai poder ser Cristo. E que um dia a gente vai ser. Só que não vai ser por passe de mágica. Porque eu também sou filho do mesmo cara que ele é e nem por isso estou sendo beneficiado. Não tem uma vaguinha para mim de Cristo. Eu pedi assessor de Cristo, também não deram. Eu mandei meu currículo, os caras não aceitaram. E o Espiritismo é o quê? É na mesma toada. O Espiritismo ele vem na mesma toada do Evangelho de Jesus, nos dá essa mensagem de esperança. Tudo vai ser esperança, todo. Então vamos lá, eu peguei alguns trechos aí de um caminho para a gente poder só visualizar essas mensagens no transcorrer do Evangelho, no transcorrer da teologia e no transcorrer do Espiritismo. Então olha lá, Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas, lindas. A indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Veja que isso aqui não é a esperança do verbo esperar, é do verbo esperançar. Então é você se indignar com as coisas que você não concorda e ter coragem para fazer mudar. Essa é a esperança que Santo Agostinho vem nos mostrar. Só para não deixar de citar Paulo de Tarso, né? Mas agora permanecem três coisas que eu já falei várias vezes e vou falar um monte de vezes. A confiança, a esperança e o amor. E o maior delas é o amor. Mas a gente só vai chegar nesse amor através desses dois vetores, que é a fé e a esperança. Porque senão a gente desiste. Se a gente não tiver fé e esperança, a gente desiste. Agora não vem com aquela fé. Ah, você tem fé em Deus? Tenho. Sério? Como assim? Não, acredito muito que Deus existe. Então, isso não é fé.
Isso não é fé. Porque eu acredito que lá fora está quente ou frio. Eu não sei. Eu não saí agora, tá quente, tá frio. Isso é acreditar. Isso é acreditar. Agora eu confio que se eu chegar lá fora vai ter sol. Vai ou não vai? Nesse horário, né? Também à noite não vai ter. Mas ele vai estar do outro lado. Isso é confiar, é ter certeza. Então a fé que exige a religiosidade, a fé trazida por Jesus Cristo, a fé esculpida por Paulo de Tarso, é essa fé da confiança plena em Deus. É confiar que Ele está fazendo o melhor para nós. Mesmo que a gente esteja sofrendo na pandemia. São Tomás de Aquino fala uma coisa que eu acho espetacular e eu tinha que trazer. Ele ia ficar meio triste assim com essa cara, né? Porque essa é a única cara dele. Deves ter de início a fé para conhecer a verdade. Em seguida, a esperança para colocar o teu desejo no verdadeiro fim. Enfim, a caridade pelo qual teu amor será totalmente retificado. Uau! Aliás, veja como isso não é novo. Quando a gente vai começar a falar sobre espiritismo, parece que a gente reinventou a roda. Mas não foi. É que todo mundo olha a mesma passagem de Jesus e fala, ele está no caminho. A gente só não consegue seguir, né? Mas daí é um outro passo. É o passo primeiro da consciência e depois o da revelação. E aí, Jesus vai lá e fala assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Se isso aqui não é uma mensagem de esperança, eu não sei o que é. Ó, fica tranquilo. Ele estava dizendo o seguinte, não fica tranquilo, vocês não estão entendendo tudo que eu estou falando, não se preocupe. Eu vou mandar um outro cara, que não é um cara, só que ele só não é uma pessoa, e às vezes interpreta-se como o Espírito Santo e tal. Mas tá bom, pode ser o Espírito da Verdade também. E eu vou mandar um outro cara, esse outro cara, esse vai ser o Consolador, mas não vai ser que nem eu, que vou ficar só 33 anos. Ele vai ficar para sempre com vocês. Uau! Legal ou não? Isso é uma mensagem de esperança. Então a gente está tranquilo, não é mesmo? E aí ele coloca lá de novo. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade... Nossa, que coincidência, né? Que procede do Pai, testificará em mim. Quem não entendeu a coincidência, leia Obras Póstumas. Lá você vai encontrar lá. Também pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem só umas passagenzinhas, a Revista Espírita também, mas olhem Obras Póstumas que a gente vai ver exatamente quem é esse Espírito de verdade. Bom, voltando aqui. Então veja, isso é uma mensagem de esperança. Fica tranquilo, que eu não vou estar aqui com vocês daqui a pouco, que eu sei que eu serei crucificado, é isso que Jesus falava. Mas logo eu mandarei alguém que vai ficar para sempre no coração de vocês. E ele manda. E ele manda para nós. E ele realmente manda esse Consolador. Porque o Espiritismo é nada mais, nada menos do que uma doutrina de esperança. É uma doutrina que nos traz a esperança. Ele é o Consolador prometido, não porque a gente quer se achar a última bolacha do pacote, os espíritos, não, eles acham que são o Consolador prometido. Não, porque ele nos dá esse conforto e essa esperança de um futuro melhor. Que existe um futuro, que existe um depois da morte, que existe um caminhar. Muitas pessoas ficam preocupadas, não só com a pandemia, mas com todos esses movimentos e tudo mais. Fiquem tranquilos, o máximo que pode acontecer é a gente morrer. Isso é o máximo. E o espírito é imortal, ninguém morre. Esse é o grande consolo que o Espiritismo fala assim, ó, só que isso aqui é escarrado. Ele fala assim, ó, não se preocupe, ninguém vai morrer, só o seu corpo. Mas o teu espírito, ele permanece, permanecerá, e ele já era assim. Então, essa é a paz que a gente precisa para suportar essa vicissitude da vida. É isso que o Espiritismo vem nos trazer, ao nos mostrar essas lições fantásticas trazidas por Kardec, mas a doutrina não é do Kardec, a doutrina é dos Espíritos, que vieram nos revelar esse mundo fantástico que existe, não fantástico no sentido de fantasia, esse mundo espetacular que existe quando a gente não está nesse corpo físico, que aliás é o verdadeiro mundo. Então, a compreensão
disso tudo nos faz uma vida melhor, porque aquele que não sair melhor, aquele que não sair confortado com o Espiritismo, não foi tocado por ele. É esse conforto nos momentos mais difíceis. O Espiritismo não promete tirar ninguém da pandemia. Ai, vem aqui, faz, olha, a gente está fazendo um monte de estudo aqui, ninguém de nós saiu da pandemia. Todo mundo passou por ela. Então o Espiritismo não vai prometer tirar a dor de ninguém. Porque ele não é o tirador de dor. Ele é o consolador na dor. É bem diferente. O consolador é aquele que te dá a compreensão da sua dor. Porque nada vai tirar a dor de uma mãe que perca um filho. Nada vai tirar a dor de uma mãe que o filho está no hospital. Mas quando você chega para ela e dá um abraço nela e fala: nós somos espíritos imortais. Logo, todos nós vamos nos reencontrar. Minha irmã, fica na paz de Deus. Isso não vai tirar a sua dor, mas talvez isso vai confortá-la. Esse é o conforto que o Espiritismo vai nos trazer. Essa é a certeza absoluta de que a verdadeira vida é a vida espiritual e que nós estamos aqui de passagem para cumprirmos as nossas necessidades, seja na dor, seja no sofrimento, e nós temos que compreender. O Espiritismo, ele vai trazer essa fé inabalável em Deus, que pode se sustentar, como diz Kardec, perante a razão. Quando você ele fala: é verdade, só pode ter reencarnação, porque senão Deus é o cara mais sacana do universo, porque ele faz uma criança sadia e uma doente. Porque ou Deus é um sacana, ou ele é justo. E existe reencarnação. Não existe outra explicação. Essa é a razão. Ah, mas eu não vejo espírito. Eu também não. Eu sou o menos médium daqui. Nunca vi, mas acredito. E acredito de verdade. Então, por quê? Porque esta fé inabalável em Deus e na doutrina trazida por Cristo. Esse amor trazido. É isso que o Espiritismo vem nos trazer. Agora, ninguém sai daqui sem dor. Eu tenho as minhas, cada um tem as nossas, e a gente tenta. Às vezes a gente chora, quantas vezes, né, Marisa? Eu vou lá chorando, aí a gente vai, uma tentando ajudar o outro e tal. E é assim, se lapidando, como uma pedra que vai ficando mais lisa, mais bonitinha e tudo mais. Mas essa doutrina que vem trazer esse conforto, isso aqui é o Espiritismo. Por isso que ele é o Consolador prometido, não porque eu quero ser mais bonito que as outras religiões. Não tem nada a ver. Agora, isso traz um consolo de verdade. O Espiritismo, então, só algumas frases importantes. Ele nos dá subsídio para melhor compreender essa esperança. Na perspectiva do Espiritismo, que nos fornece uma dimensão realista da vida futura, é realista, é isso que vai acontecer. A esperança torna-se uma força inovadora. Porque quando você olha a sua dificuldade e você tem aquela vontade de desistir, quando você tem aquela vontade, você olha e fala assim: eu não posso desistir agora, porque eu sei o que acontece com o suicida. E a Ivone A. Pereira tem lá aquele livro espetacular, Memórias de um Suicida, que vai dizer assim: olha o que vai acontecer, eu não quero passar por isso de novo. Porque às vezes a gente pensa que é de novo. E aí a gente olha e fala: essa é a perspectiva que nos dá o Espiritismo. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilitam o entendimento sobre as dificuldades que todo mundo vive cotidianamente em seu processo evolutivo, por meio das vidas sucessivas. A gente tem a noção, Kardec coloca bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, por que sofremos das vicissitudes da vida, dos erros da vida presente e dos erros da vida passada. Olha, mais claro do que Kardec ali eu nunca vi. É uma maravilha quando ele coloca que, quando ele explica essa parte do bem-aventurados que sofrem. Por que sofrem? Por que são bem-aventurados? Por que somos bem-aventurados quando estamos passando pela pandemia? Isso enquanto comunidade, né, como humanidade.
Submetida à lei de causa e efeito, que rege o seu destino, a criatura humana compreende ao longo das experiências reencarnatórias que é responsável pelos seus atos e que, por meio da lei de liberdade, é livre na hora da semeadura, mas escrava no momento da colheita. Legal, não? E é por isso que a gente sofre. Então, quando a gente come demais, a gente sofre. Quando a gente desvia moralmente, a gente sofre. Ainda bem que é para voltar para a lei. Só que daí não tem salvacionismo. Ah, é porque eu sou um pobre coitado. Não, na verdade, não. É a lei de causa e efeito. Mas pensa do lado bom. Reparou? Tá sonse. Né? Cumpriu aquilo. Só que isso não quer dizer, não vamos trabalhar essa lei de causa e efeito com aquela punição que a gente estudou há milênios, que é o Deus punitivo. Isso aqui não é um Deus punitivo. Isso aqui é a lei de causa e efeito. Quem quiser mais detalhes, leiam O Céu e o Inferno, trazido por Kardec. Se tiver, não, mas aí eu tenho preguiça, é muita coisa lá. Leia só o Código Penal da Vida Futura. Leia só aquele trecho, Código Penal da Vida Futura, você vai ver o porquê que a gente, quais são as consequências e como que se desenvolve a questão da lei de ação e reação. Aos poucos, compreende que as dores e sofrimentos são decorrentes de suas próprias ações, presentes ou passadas, constituindo-se em valiosas oportunidades de aprendizado, seja pela prova redentora ou pela expiação libertadora. Olha que fantástico! Isso aqui é mais um ano falando sobre essa questão do Código Penal da Vida Futura. Quando a gente pensa em punição, Deus está lá sentado punindo. Não, olha lá. Prova redentora, expiação libertadora. Então, se nós cometemos um mal para com o nosso próximo ou contra nós mesmos, nós temos que passar pela expiação daquele mal que nós causamos à sociedade, não necessariamente com o próximo, porque senão fica a lei de causa e efeito, né? De talião. É a lei de causa e efeito de talião. Que fura um olho, o outro vai lá, você vem com o olho furado. Não é assim que funciona. A reparação é pelo amor. Só que para ter amor, a gente vai ter que sofrer, porque às vezes a gente não aprende com amor. Porque se a gente tivesse aprendido com amor, a gente não estaria feito com o próximo que a gente fez. E depois vem a prova, olha que legal. Você passou mesmo, você espiou, você agora... Então prova que você tá beleza. E aí vem a prova redentora. Uau! Isso aqui é uma revolução do pensamento da filosofia teleológica. Isso aqui é uma revolução, porque senão era antes só o inferno de Dante. Vocês já leram o Inferno de Dante? É bem legal. Os 7 infernos é uma coisa doida. Você começa a falar, nossa, que legal e tal. Não sei o que lá. Será que eu vou chegar lá no último inferno? Vou queimar lá no mármore quente do inferno, escaldante lá. Era assim que a gente via até ontem. Daí vem o cara e fala, não, o inferno é aqui mesmo. Você vai passar por ele aqui, do teu dia a dia, né? Que às vezes as pessoas falam assim, não, morro de medo do umbral. Sério? De ir pro umbral. Não, na verdade você já tá. Provavelmente. Se você tem muito medo de ir para um umbral, é porque você já está nele. Foi pra mim. Não, para todos nós. Não esqueça, Ronaldo, que antes de ser para você, é para mim. Nem todos têm o voo da fé. Olha o que Emmanuel traz em Vinha de Luz. Nem todos têm o voo da fé. E é verdade, né? Cara, Emmanuel é... Não, nem todos podem oferecer o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Isso é para cada um de nós. Nós, enquanto espíritas, estamos tendo a oportunidade nessa encarnação de beber dessa fonte de luz, que é o Espiritismo. E seremos responsáveis por não levar esperança ao nosso próximo na pandemia. Porque quando estamos desesperados, fazendo os outros ficar desesperados, nós não estamos cumprindo o que o Emmanuel falou. Porque ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Isso é um puxão de orelha, né? Mas mais do que isso, se eu posso complementar o Emmanuel, dentro da minha pequenez, além de não estarmos impedidos de espalhar os benefícios da esperança, seremos responsáveis por espalhar a desesperança. Então, enquanto espíritas, nós não temos esse direito e temos o dever. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede da manifestação do pensamento. Então, o capacete protege a cabeça onde está ali a alma, a vida ali, não necessariamente o espírito, mas o que ele quer dizer é a inteligência. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Uau! Isso aqui é profundo demais. Eu também precisava de mais de 6 meses para. Mas olha isso aqui. O cara fala assim, ó, então você quer se proteger da tua cabeça, que é usa capacete. Agora, você quer se proteger da vida como cristão, usa o capacete da esperança. Se você quer ser cristão de verdade, é por isso que o Paulo fala. É que o Paulo é tão genial que ele fala lá em que eu trouxe, falei que ia repetir várias vezes, na primeira carta aos Coríntios 13:13, que é um número, né, do azar, 13, né, pessoal, não tem nada a ver. É que o Jacques Desmoulins, na época que era grão-mestre dos Cavaleiros Templários, foi perseguido e foi preso na França no dia 13, que era uma sexta-feira 13, por isso que o 13 virou um número de azar e tal, não tem nada a ver. Foi bem azar pro Jacques Desmoulins, mas pra nós não é. É, porque ele morreu, né? Depois mataram ele e tal. Mas enfim. Coríntios 13:13 é uma coisa espetacular. E é por isso que ele fala aqui, ó. Olha o que Paulo não podia lembrar outro símbolo. Olha que, senão o capacete da esperança é o que tem que estar no cérebro do cristão para se proteger da vida. É isso que ele está dizendo. Vou fazer a interpretação contrária do texto dele. Quer se proteger da vida, porque às vezes a gente tem essa ideia de vitimismo que só eu sofro. Eu tinha essa sensação, vocês não tinham essa sensação que só eu sofri na pandemia? Não só eu, cada um, né, individual, né? Eu tinha assim, nossa, como eu sofro tanto nessa pandemia. Aí você sai um pouquinho desse seu egoísmo, no meu caso, do meu egoísmo e do meu orgulho, e vejo que tá todo mundo na mesma tempestade, só que cada um no seu barco. Tudo bem que às vezes entrou um pouco mais de água no meu, entrou um pouco mais no seu, mas a tempestade é a mesma. Agora Jesus deu a lição de como é que se encara a tempestade, né? Ele vem andando sobre as águas, tal, não sei o que lá, e daí? Lembrem dessa passagem. O que Jesus faz quando tá lá os pescadores na tempestade, tudo balançando, não sei o que lá, e fala, tá acontecendo alguma coisa e tal, o cara vem andando sobre as águas, uma coisa, e a galera tipo... Aí ele fala pro Pedro, vem. Aí o Pedro fala, tô indo. Ele pisa um pouco, depois afunda. Porque é assim que a gente é, né? A gente tá igual o Pedro, a gente caminha na fé, mas às vezes a gente falseia. Um dia a gente vai ter a fé do Kardec, por exemplo. Não sou eu que estou dizendo. Quem fala isso, lê em Obras Póstumas. São Luís fala, você, companheiro de antanho, que tem a fé de remover montanhas. Não é para qualquer um. Ouvir isso de São Luís não é para qualquer um. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduz a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. Então, se a gente tem a esperança de que Deus está no comando e Ele faz o melhor para nós, todo sacrifício, todo sofrimento, seja ele individual ou coletivo, é para o nosso êxito. É para nós melhorarmos. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime do Espírito renovador para os que sabem ter esperança. É na crise que a gente cresce. A gente poderia crescer também em outros momentos, mas dá preguiça, não dá? Quando é que a gente vem pro centro? Quando o calo aperta, não é? Quando dá aquela dorzinha, a gente vem mais, não dá? É assim. Então é a crise, o momento que a gente vai buscar. Ótimo! Um dia a gente vem buscar sem isso. Mas por enquanto a gente precisa dessa cenoura ainda, né? Que vai na frente pra gente poder andar. É a cenoura da dor. É bom, né? Aí a contribuição que a Carol mandou, que eu falei para ela que ela estava fazendo essa palestra, ela mandou essa aqui para mim, que eu fui procurando vários textos sobre esperança. Nunca percas as esperanças. Haja o que houver, permanece confiando. Essa é a Joana, né? Se tudo estiver contra, tudo,
e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A Carol mandou isso aqui para mim, mas a Helena, que é a minha psicóloga, sempre fica falando isso. Tudo isso é para melhor. Mas tá doendo, eu não gosto muito. Tem certeza mesmo? Que a gente falseia nessa esperança, falseia na fé, porque somos assim. Todos nós somos assim. A lei de Deus é de amor. E a gente esquece, às vezes, esse detalhe fundamental. E o amor tudo pode, tudo faz. Uau! Não, Emmanuel e Joana, elas ficam assim nessa brincadeira, assim, que é muita chalapada ao mesmo tempo, né? Que daí a gente fica meio até... Tem um texto, eu não vou ler para vocês, eu até trouxe, mas eu vou citar para vocês em virtude do tempo. Porque eu tenho essa mania de perder o tempo. A minha palestra tinha dado 22 minutos em casa, eu não sei porquê. Na Revista Espírita de 1962, fevereiro de 1852, vieram 3 mensagens, elas estão na sequência. Uma sobre fé, a outra sobre esperança e a outra sobre caridade. Óbvio que eu trouxe só a da esperança. Vale a pena ler. Posso ler mesmo? Então, a esperança. Meu nome é Esperança. Sorrio a vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo, e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade. Ou seja, a esperança só nos deixa quando tornarmos espíritos felizes, espíritos incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. Sou vossa fiel amiga. Não repilais minhas inspirações. Eu sou a esperança. Sou eu que canto pela voz do rouxinol e faço ecoar nas florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que vos fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha o desejo de aquecer os seus amores no abrigo de vossas moradas. Brinco na brisa ligeira que acaricia os vossos cabelos. Espalho aos vossos pés o suave perfume das flores dos vossos jardins. E quão pouco pensais nessa amiga que vos é tão devotada. Não repilais, é a esperança. Quantas vezes a gente está triste e vê aqui esse pôr do sol da Flórida, esse céu louco, é a esperança. E ela continua. Tomo todas as formas para aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica. Embalo as noites com os sonhos alegres, expulsos para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Não me repilais, sou a esperança. Eu sou a esperança, sou eu que no inverno faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos constroem seus ninhos. Sou eu que na primavera coroo a macieira e a amendoeira de flores brancas e rosas e espalho sobre a terra como uma juncada celeste que faz aspirar aos mundos felizes. Sobretudo estou convosco, pois sois pobres e sofredores. Minha voz ressoa incessantemente aos vossos ouvidos. Não me repilais, eu sou a esperança. Não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Nem sempre sou a mais forte, e quando ele consegue me afastar, vos envolve com as suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixai embalar docemente os meus braços, porque eu sou a esperança. Felícia, filha do médium, fevereiro de 1862. Uau! E essa é a lição de esperança. Porque Jesus, é o que diz Emmanuel, Jesus espera por nós. Uau!
Isso é muito forte. A gente achando que eu estava esperando por ele, mas é Jesus que está esperando por nós. É preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que vos dirige. E acho que a maior lição de esperança nos foi dada por Jesus, quando ele nos disse: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Essa é a lição de esperança que vem nos dizer que todos nós seremos salvos. Porque ele nos prometeu que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Essa é a grande esperança que nós temos, dita por Jesus, o nosso mestre de um futuro melhor. Um bom dia para vocês, um excelente domingo.